todos. Muito bom voltar a essa casa, onde nós temos amigos, que é muito bom confraternizar. A gente parece que confraternizar é só fazer festa, e é fazer festa também, mas confraternizar é nos fazermos irmãos. Fraterno é fratello, em italiano, irmão. Nos fazermos irmãos uns dos outros é uma tarefa fundamental, um exercício fundamental ao sentido maior da vida. Muito legal, muito bom estar aqui. Hoje viemos falar, sim, do nosso livro, porque ele traz uma abordagem que a gente acha que é importante a respeito da religião. Se nós estamos na fé raciocinada, a gente precisa pensar sobre esse caminho da religião. Como a religião tem operado ao longo da história. Vocês acham que a religião tem sido fonte só de coisas boas ao longo da história? Infelizmente, qualquer pessoa que faça alguma análise, que tenha algum conhecimento da história, vai ver muitos equívocos feitos em nome de Deus. Talvez o maior deles tenha sido matar Jesus. Porque para quem conhece os evangelhos, vai saber que os assassinos de Jesus, que a primeira condenação, que o grupo básico de oposição a Jesus, foi feito por sacerdotes. O Sinédrio capitaneou a perseguição a Jesus. Mas de lá para cá as coisas não melhoraram, e não melhoraram dentro do próprio cristianismo. Se você vai à Europa, você pode ter o desprazer de conhecer museus da Inquisição, onde você vai conhecer algumas das piores máquinas de tortura já engendradas pela mente humana para torturar em nome de Deus. Assim como as guerras, as cruzadas, foram assassinatos em série a centenas de milhares de pessoas, na guerra mais longa da história humana, também feita em nome de Deus. A caça às bruxas, onde médiuns eram queimados sistematicamente, também foi feita em nome de Deus. Então é importante que a gente conheça isso e saiba, inclusive, que Allan Kardec foi perseguido pela Inquisição. O Livro dos Espíritos foi queimado em praça pública em Barcelona, por determinação do bispo local. É muito importante que a gente conheça a história e entenda o quanto as religiões têm se equivocado, têm levado as pessoas a erros. E especialmente nesses nossos tempos. Por que especialmente nesses nossos tempos? Porque há uma parte do Evangelho em que Jesus fala para nós do futuro, do que ele chama de fim dos tempos, que haveria um tempo crítico na história humana, onde haveria guerras e rumores de guerras. Guerras a gente entende bem o que é, infelizmente, mas rumor de guerra, o que ele poderia estar dizendo com isso? Existiam fenômenos que só acontecem nesses nossos tempos e que Jesus não podia ter uma palavra adequada, porque se não existia, como é que ele ia ter um nome para uma coisa que nem existia naquele tempo? Na minha opinião, quando Jesus anuncia rumores de guerras, ele está falando sobre terrorismo. Aliás, terrorismo feito em nome de Deus. Essas guerras agora do Israel e Palestina tem muito conteúdo religioso. Jesus anunciou sobre o fim dos tempos que haveria falsos cristos e falsos profetas. Ele falou também de pestes. Peste é outra questão dos nomes. Ele não podia falar de pandemia. Sabe por quê? Porque a palavra não existia. Mas ele falou de peste. Você já imaginou o filhinho do vizinho?
Especialmente quem mora em prédio, você tem sempre um peste para anunciar, não é? Certamente Jesus estava falando de doenças que contagiam coletividades e que se transmitem rapidamente, que nós hoje chamamos de pandemia. Quando Jesus anunciou falsos cristos e falsos profetas, ele estava anunciando que esses nossos tempos teriam essa marca do péssimo uso da religião. Impérios são montados hoje para extorquir dinheiro da população. Mas isso não existia antes? Claro que sim, claro que sim. A Capela Sistina foi construída em cima de uma grande campanha de dinheiro extra, organizada pela igreja, que chamava-se a venda das indulgências. O que era a indulgência? Você imagina um cardápio de restaurante, onde você tem os pratos e o preço. Só que ao invés dos pratos, você tem os pecados. E do lado direito, onde estão os preços, estariam realmente os preços. Então, ali estava colocado que se você pagasse tanto para a igreja, você estaria limpo dos seus pecados. Isso eram as indulgências. Se ganhava um diploma, um certificado da igreja, falando que você estava limpo dos seus pecados. E aquilo foi com esse dinheiro que se construiu a Capela Sistina. Foi contra as indulgências, entre outras teses, que Martinho Lutero protestou. E por causa desse protesto, das dezenas de teses, uma das quais contra as indulgências, que o movimento que ele gerou foi chamado de, já que ele protestou, era chamado de protestantismo. Alguém mais crítico, e eu estou entre eles, pode falar assim, sim, mas a venda de indulgências não acabou contaminando o próprio protestantismo, a ponto de hoje as pessoas exigirem de Deus o cumprimento dos seus desejos? Se você comprar uma vassoura espiritual, por meros R$1.000, você vai poder limpar espiritualmente a sua casa. Você sabia disso? Gente, é uma campanha módica. E tem água do Rio Jordão para tudo quanto é lado. Acho que o Rio Jordão já deve ter secado de tanta água que foi tirada do rio. E agora imagina trazer para cá. Deve ter um aqueduto do Rio Jordão para o Brasil. Eu não consigo entender muito bem isso. Falsos cristos e falsos profetas. Pois mesmo o império das bancadas parlamentares, mesmo o império midiático, mesmo toda essa extorsão, esse estelionato espiritual que nós estamos vivendo, nada disso se compara ao ápice da derrocada das religiões, que é o uso do espaço do sagrado para satisfazer taras sexuais. Quando chegou nesse ponto, parece que é o máximo. Eu não consigo imaginar nada, tomara que ninguém consiga imaginar nada pior do que isso. E o mais interessante é que esse uso do sagrado para satisfazer taras sexuais não é prerrogativa de uma religião. Em quais religiões você vê isso? Infelizmente, em todas. Mesmo que o João de Deus tenha falado que não é espírita, e ele falou isso, mas, gente, para o Brasil, para os brasileiros, para as pessoas que sabem que ele é um médium, que ele atuava incorporado, que ele fazia curas espirituais, ele é o quê? É espírita. E ele é, sem dúvida, quantitativamente, qualitativamente, o pior abusador sexual religioso da história do Brasil. Nessa situação,
a gente precisa demais estar atento ao que é a religião, ao que tem sido a religião. Como se dizia no interior, em que pau estamos amarrando o nosso burro. Precisamos olhar, porque a religião tem sido um espaço corrompido, perigoso, cruel. Como é que é possível usar a carência das pessoas, chamá-las para uma salinha em particular e falar que os espíritos estão mandando você fazer isso, isso e aquilo? Isso não é terrível, gente? Na terra de Chico Xavier isso acontecer? Olha para onde isso acabou nos levando. Então nós precisamos demais entender. Então a religião vem dos homens ou vem de Deus? O que vocês acham? Mas nenhuma religião presta, nada em religião é bom? Então, talvez para analisar as religiões, nós precisemos da ferramenta deixada por Jesus e por Kardec. Quais são essas ferramentas? Jesus falou: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, há sim nas religiões um aspecto divino, mas há também um aspecto humano. Por exemplo, as pessoas falam: a Bíblia é a palavra de Deus. A gente não ouve isso? Há quanto tempo? Sempre ouvimos isso. Mas eles se aproveitam que ninguém estuda a Bíblia. Ninguém consegue estudar a Bíblia toda. Oi? Pois é. Mas, se você der uma olhada na Bíblia, você vai ver que era proibido quase tudo a mulher menstruada. E isso dá para entender historicamente. Por quê? Como era o absorvente higiênico ao tempo da Bíblia? Existia? Não. O mundo mudou muito. Hoje essas proibições que estão na Bíblia são inimagináveis. Por exemplo, levanta a mão quem já trabalhou no sábado. Tudo pecador. Todo mundo vai para o inferno aqui. Olha, o pessoal daqui também levantou a mão. Chegando em casa, não precisa fazer agora porque é possível que você precise tirar a roupa, isso não é aconselhável, tá? Olhe na etiqueta da sua roupa. É bem possível que na etiqueta da sua roupa tenha, por exemplo, algodão e poliéster. E se você ler a Bíblia, você vai saber que usar roupas com origens de dois tipos de tecido diferente é pecado. E aí eu pergunto para vocês, isso é de Deus ou é dos homens? Nós precisamos muito ter discernimento. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. E por que isso bate com Kardec? Kardec fala assim: ao receber uma mensagem espiritual, não se fie nas assinaturas. Não olhe a assinatura e fale: ah, se é de Chico Xavier, é bom. Ele fala assim: analise o quê? O quê? O conteúdo. Tanto é que muitos espíritos que estão na codificação assinam só um espírito amigo. Por quê? Porque a assinatura não é o mais importante de uma mensagem, e sim o seu conteúdo. Analise esse conselho nesses tempos de internet, onde a gente recebe tanta coisa ruim com assinatura boa. Precisamos demais dessa lucidez. Ao você fazer análise de qualquer coisa que acontece no mundo, mas especialmente das religiões, você precisa analisar
se vem dos homens ou se vem de Deus, porque há uma religião dos homens e há uma religião de Deus. E é isso que a gente trata. Porque não é por falta de religião que nós, repetentes, nós, turma de recuperação da escola, vocês sabiam que nós somos a turma de recuperação da escola? Antes de Jesus, quantos mestres já tinham passado na Terra? Vou citar alguns que me vêm à mente. Lao Tse, Hermes Trismegisto, Sócrates, o fundador da filosofia, e Platão e os seus discípulos, Pitágoras, mestres fantásticos. Mesmo assim, teve um pessoalzinho que não dava conta. O que aconteceu? O diretor da escola falou assim: não deu certo, vou eu dar aula. O diretor da escola. Quem é? Jesus. E ele veio há 2000 anos. Se nós estimarmos uma vida a cada 100 anos, já tivemos quantas vidas? 20 vidas. De lá para cá. Nessas 20 vidas, entre as 20 vidas, sabe o que nós fizemos lá no mundo espiritual? Estudamos o Evangelho. Chico Xavier conta que em um certo momento ele pediu uma ajuda de Emmanuel, ele falou, como raras vezes aconteceu, agora não posso, estou indo fazer um curso. Aí Chico falou, o quê? Você vai fazer um curso de quê? E ele, de Evangelho. Diz que Chico ficou imaginando quem era o professor. Quem seria o professor? Se Emmanuel está fazendo curso de Evangelho, será que nós não precisamos de curso de Evangelho? O que vocês acham? Precisamos e muito. Então estamos há 20 vidas exercitando o Evangelho aqui, fazendo curso aqui e fazendo curso lá, e ainda estamos em sala de aula. Alternativa 1, quebrou o computador de Deus e você caiu daqui por acaso. Alternativa 2, nós não aprendemos o Evangelho. Nós estamos apegados à religião dos homens, que está no cristianismo também, e com isso deixamos de perceber a religião de Deus, que está no cristianismo também. Eu não sei se vocês tiveram essa vivência, eu tive. Turismo em Vila Rica, na antiga Vila Rica, Minas Gerais. Vocês já foram para lá, para as cidades históricas? É um passeio gostoso. Turismo em Salvador, Bahia. Se você já foi e já fez o circuito das igrejas, o guia, aqueles pivetinhos que falam tudo rápido, sem interromper, ele tem que começar de novo, porque está decorado. Os guias dão uma estimativa de quantas dezenas de quilos de ouro existem em cada uma daquelas igrejas. Imagina se ele fosse atuar no Vaticano. E eu pergunto para vocês, o que essa distinção do ouro tem a ver com Jesus? Se ele mesmo dizia a respeito dele que ele não tinha uma pedra aonde recostar a cabeça. Não é incrível o que a gente tem feito com Jesus? Ele falou que o maior entre os nascidos de mulher era João Batista. João Batista vivia onde? Qual era o palácio de João Batista? O deserto. Qual era a roupa riquíssima de João Batista? Pele de animais. Qual era a dieta de João Batista? Mel e gafanhoto. Qual a distância que existe entre Jesus e os palácios? Jesus, quando entrou nos palácios, foi o palácio de Anás, Caifás e de Herodes e de Pôncio Pilatos. Ele entrou só para ser
morto. Nós precisamos demais entender. Então vamos fazer só uma análise comparativa do que dizem as religiões, do que as religiões nos têm ensinado, as religiões dos homens e o que a gente pode imaginar que seja a religião de Deus. Segundo a religião dos homens, nós dedicamos quantas horas para as religiões dos homens? Vamos fazer uma estimativa. Por semana, umas 2 horas. Tá razoável, não é? 2 horas. Quantas horas tem na semana? Na minha conta dá umas 168 horas, mais ou menos. 168 horas. 2 a gente dá para Deus. O resto vai para quem, gente? Para quem vai o resto? A cultura religiosa diz para nós que existe uma casa de Deus. Existem casas de Deus. Mesmo tendo muitos templos, muitos centros espíritas, muitas tendas de umbanda, mesmo tendo muitas casas religiosas, vocês acham que é significativo o terreno das casas religiosas perante a superfície do planeta? É uma minoria, é irrisório. Será que Deus está confinado nas casas de Deus? O que vocês acham? Deus está só nas casas de Deus? A nossa experiência com Deus está restrita a 2 horas de 168? O que vocês acham? Se a religião dos homens diz isso, o que será que diz a religião de Deus? Em que tempo está Deus? Em que tempo nós temos que exercitar, aprender, nos transformar e nos curar em Deus? Em qual é o tempo que Deus está operando na tua vida? Me diz aí o tempo. Quanto? Das 24 horas do dia, quanto tempo Deus atua na tua vida? De vez em quando dá a impressão que ele tira férias, não é? Porque tem tanta desgraça no mundo, a gente acha que ele foi para Cancún. Licença-prêmio. Será que tem algum momento em que Deus não está atuando? A resposta vem do mestre. Meu pai trabalha sempre. E eu trabalho também. Quantas horas por dia? Essa é uma das decepções que as pessoas têm com a literatura espírita. Quando lê Nosso Lar, a pessoa vai ver, nossa, tem que trabalhar lá no céu. E não trabalha pouco não, viu gente? Eles dizem que espírito de luz não dorme. Não para nem para comer. Trabalha direto. E tem muita gente que fala, eu quero ir para Nosso Lar. Tu tem certeza? Tem certeza? Leia! Leia, em Nosso Lar está lá. Uma ministra de Nosso Lar, veneranda, estava ganhando o prêmio de 1 milhão de horas dedicadas ao trabalho. Se você pega 1 milhão de horas e põe 24 horas por dia, você vai ver há quanto tempo ela estava trabalhando direto, sem descanso. Alguém ainda quer? Um umbralzinho mais grosso está melhor, não é? Hã? Pensem bem. Eu particularmente acho, vou citar um autor não espírita, que eu gosto muito, que alguém alcançou essa história de onde está Deus, de onde ele está e quando ele atua. Gilberto Gil, vocês conhecem? Ele tem uma música que ele canta assim, o melhor lugar do mundo é aqui. E agora? Onde Deus atua na tua vida? Agora. Isso é uma decepção para os ansiosos.
Os ansiosos acham que Deus está no futuro. Os temerosos acham que Deus está no passado. Vocês guardam mágoa? Tem alguém aqui que guarda mágoa? Ah, que bom. Todo mundo perdoa automaticamente. Eu fico feliz com isso. Eu fico feliz. Realmente, se tivesse me avisado, eu ia falar, o que eu vou falar lá? Pelo amor de Deus, só espírito de luz. Vocês guardam culpa? Ah. Se a gente, quando passa pela experiência do erro, acumula mágoas e culpas, isso é lixo espiritual, isso é veneno. Nós precisamos extirpar isso da nossa mente, porque o veneno da mágoa, o veneno da culpa faz mal para quem? Tem gente que fala, eu não vou perdoar, senão o cara vai sair limpo. Você não é Deus. A justiça de Deus vai operar de qualquer jeito. Se você perdoar, vai limpar quem? Mas será que a gente aprendeu isso? Então, por exemplo, vamos analisar o aqui e agora nosso, coletivamente, da humanidade. Já tivemos as lições da pandemia. Na época da pandemia, a gente tentava pegar os códigos, os sinais, os fatos da pandemia e falar o que Deus está querendo ensinar com a pandemia. Por exemplo, deu um problema de vida ou morte para toda a humanidade. O que Deus estava querendo falar com isso? Unam-se. Governos, unam-se. Cientistas, unam-se. E todos nós aprendemos essa lição, não é verdade? Vivemos a pandemia em união, não foi isso? Pois é. Eu só vou pegar um desses símbolos, porque se a gente voltasse a isso, a gente ia ter que conversar muito. Hoje, o símbolo dos nossos tempos o símbolo desse momento chama-se guerra. O que guerra tem a ver conosco? Ah, nada. O Brasil é um país pacífico. É ou não é? Quem acha isso, eu vou perguntar, onde é que você esteve nos últimos 2 anos? Como é que nós atravessamos o processo das eleições? Foi ou não foi uma guerra? Foi só uma guerra na mídia ou foi uma guerra nas nossas famílias? Nos nossos locais de trabalho, no nosso condomínio. No meu condomínio, uma mãe ficou 1 ano sem falar com o filho. Por motivos político-partidários. Isso é guerra? Pensem nas palavras para você ver a extensão da guerra que nós vivemos. Por exemplo, homem e mulher disputam, o que vocês acham? Há uma disputa entre homens e mulheres? Sabe como nós chamamos isso? Guerra dos... Há uma disputa entre ricos e pobres? Sabe como nós chamamos isso? Luta de classes. E assim há disputas em toda a diferença entre brancos e negros, entre as diferentes religiões, entre times de futebol. Todas as diferenças humanas geram guerra. Então Deus, jogando a guerra da Ucrânia e a guerra na faixa de Gaza, está falando com quem? Vocês têm uma ideia? Com quem Deus está falando? Está falando conosco. Como você tem lidado com as diferenças na sua vida? Como você tem lidado com as situações? E eu digo para vocês, será que vocês já perceberam que a reencarnação é um mecanismo de pacificação da alma? Vocês já perceberam isso? Dificilmente a gente pensa, né?
envenenados pela cultura religiosa, a gente acha que a reencarnação é o inferno dos espíritas. Tá vendo? Matou numa vida, vai ser assassinado na outra. Estuprou numa vida, vai ser estuprado. É o inferno dos espíritos. Será? Essa visão, vocês acham que contempla o Deus de amor trazido por Jesus? Tem alguma coisa errada com a concepção dos espíritas, inclusive. Robson Pinheiro chama de espiritólicos, porque mudam de religião, mas continuam pensando do mesmo jeito. Não pode existir esse inferno em que as pessoas erram uma vez e são condenadas por toda a eternidade. Tem lógica isso? Então Deus manda a gente perdoar, mas Ele mesmo não perdoa. Tem lógica? E a gente continua acreditando. E pior, a gente acredita no céu de não fazer nada. No máximo ouvir anjinho tocando harpa. Por toda a eternidade. Se você já teve um vizinho tocando violino, você sabe bem que isso deve ser um inferno e não um céu. Por toda a eternidade? Ah, não. Mundo de regeneração é o que os espíritos anunciam como a próxima fase da Terra. Lista rapidamente na tua mente o que precisa ser regenerado na humanidade hoje. Meio ambiente, política, saúde, educação, polícia. Oi? Igualdade de direitos. Tem pouca coisa para regenerar? Muita. É pouco ou muito trabalho? Então quem for selecionado para ficar, vai ser selecionado entre os pseudo-virtuosos da religião dos homens, aquilo que Jesus chama de hipócritas, que são branquinhos por fora, mas por dentro cheios de podridão, que colocam no ombro dos outros obrigações que eles mesmos nem pensam em carregar, ou os adeptos da religião de Deus. Mas o que será? Mas o que é a vontade de Deus? Gente, vai cair na prova. Qual é a vontade de Deus? Vou ficar aqui para ver se a câmera ainda pega. O que vocês acham que é a vontade de Deus? Isso vai cair na prova. Amar o próximo parece ser o maior mandamento, não é verdade? Segundo Jesus, não é. O maior mandamento, o primeiro mandamento, segundo Jesus, está escrito assim: ouve, ó Israel, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de todo o entendimento, com toda a tua alma. Então o nosso primeiro compromisso é com o quê? Deus. Nosso segundo compromisso, diz ele, mas há um segundo mandamento que é semelhante ao primeiro. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ali ele dá um plano facilitado para a gente. Nisso está toda a lei e os profetas. Para você que está meio preguiçoso para ler a Bíblia inteira, saiba que se você estudar apenas esses dois mandamentos, você vai saber o fundamento da religião de Deus. O nosso tema qual é? Qual é o tema que vai cair na prova? Qual é o tema da nossa existência? Por que parâmetro vão ser selecionados o joio do trigo, os bodes e as ovelhas? Na época que surgiu o Espiritismo, o dogma da Igreja Católica era fora da igreja não há salvação. Os espíritos falaram para Kardec, nananina não. Não deve ter falado isso, é uma criação livre da minha parte. Eles falaram assim, fora da caridade. Quem é o detentor da caridade? No Espiritismo só tem caridoso? Será que a gente sabe o que é caridade? Se fizesse uma pesquisa rápida, ia surgir o quê? Cesta básica. É ou não é? Caridade é igual a cesta básica. Será que é verdade isso? Já foi o tempo. Caridade, caro, é a capacidade de ter a outra pessoa afetivamente próximo. Quando a gente escrevia carta antigamente, meu caro Zé,
Meu caro José Ferro, isso quer dizer que o Zé está custando quanto? 1.500, 2.000? Ele é caro por quê? Mais? 5.000? Ah, não. Caro quer dizer próximo ao coração. Caro quer dizer amor. Quando você vai em Paulo de Tarso, você ouve ali, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver caridade eu nada seria. Conforme a tradução, você vai ouvir, se eu não tivesse amor. Deus é caridade em algumas traduções da Bíblia, em outras Deus é amor. Amor é sinônimo de caridade e caridade é sinônimo de amor. É que transformou-se nisso que a gente acha hoje. O critério para a seleção do joio e do trigo foi Jesus quem deu. E eu vou fechar a minha fala falando nisso. Disse o mestre: no fim dos tempos, o Filho do Homem sentará perante as nações e separará os homens como um pastor separa os bodes e as ovelhas. E aí eu vou prejudicar o pessoal do lado de lá, vai fazer o quê, né? Mas é só uma figura, tá? Não fiquem chateados comigo. À direita, ele colocou as ovelhas, à esquerda colocou os bodes. Pega o símbolo. Ovelha é um animal manso, cortês, educado. E bode? Bode é teimoso. O pessoal de lá, vocês teimam com alguma coisa? Só que eu duvido que o pessoal de cá seja todo bonzinho, todo educado. E aí ele fala assim: vocês vão ao reino dos céus e vocês vão para as trevas exteriores onde haverá prantos e ranger de dentes. E aí você começa a estudar. O que ele pode querer dizer com trevas exteriores? Não havia a expressão espaço sideral. Trevas exteriores serão enviados para o espaço sideral, para outros sistemas, para outros planetas, onde haverá o quê? Prantos e ranger de dentes. Pranto e ranger de dentes é dor, assim como prova e expiação, ou seja, pessoas que vão sair desse estágio de provas e expiações e vão para outros mundos com provas e expiações, vão repetir de ano. Repetir de ano. Parece que não vai ter problema com call center. Parece que não vai ter problema com... Bom, é isso. Aí os dois lados falaram assim, mas por que nós somos selecionados assim? Nem vocês entenderam porque foram selecionados, nem eles porque não foram. Daí Jesus deu a mensagem, que é a expressão da religião de Deus para esses nossos tempos. Ele disse assim: eu tive fome, e vocês me deram de comer, e vocês não. Eu tive sede, vocês me deram de beber, e eles não. Eu fui hospitalizado, eu estive preso, vocês me foram visitar, e eles não. Eu fui estrangeiro, que é o termo que se usava ao tempo de Jesus para o que hoje nós chamamos de refugiados. Aquilo que Chico Xavier anunciou no Pinga Fogo, que seria a tarefa do Brasil na transição planetária, acolher refugiados, que pelo jeito ainda vai acontecer em grandes quantidades. Então eu fui tudo isso e vocês me ajudaram e eles não. Aí os dois grupos chegaram para Jesus e falaram assim: mestre, quando foi que isso aconteceu que a gente não lembra? E aí ele deu a chave para esses nossos tempos, para as nossas decisões de cada dia. A cada vez que você encontrou um dos pequeninos do mundo, era a mim, Jesus Cristo, que você ajudava ou deixava de ajudar. Quem são os pequeninos do mundo? Você pensa direto em população de rua? Tudo bem, tá certo. A população de rua aumentou muito. Um cachorro abandonado faz parte dos pequeninos do mundo? Uma pessoa que está pensando em se matar faz parte dos pequeninos do mundo? E isso é só dos pobres? Alcoolismo, assassinar mulher, essa epidemia de matar mulher é um esporte nacional. Separou, não gostei, pá! Que tempos são esses que a gente está vivendo? Quem encontrou Jesus hoje na rua, levanta a mão.
estava a mostrar agora, olha, uma pessoa encontrou Jesus, duas. Nós todos encontramos Jesus, todos. Só que o nosso problema de 2000 anos atrás está até hoje. Eles terão olhos, mas não veem. Eles terão ouvidos, mas não ouvem. Jesus está conosco. Na figura de todos os pequeninos, é o dizer de Jesus. E a atitude que cada um de nós conseguir ter quando encontrar com um pequenino do mundo é que vai definir se você será bode ou se você será ovelha. Ótimas decisões para nós a partir de agora. Muito boa noite, obrigado.